1 Timóteo 4,16. Essa minha palestra já está com o pastor, já está com os irmãos da igreja. Mesmo que não dê para vocês verem direitinho aí, depois vocês podem receber por e-mail, por grupo de WhatsApp, tá bom? E aí assim vocês podem prestar mais atenção. Nós já oramos e diz assim o texto bíblico, né? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então o meu tema é cuidando da doutrina. O tema do pastor Fábio foi cuidando de si mesmo, agora o meu é cuidando da doutrina. E eu quero começar definindo doutrina, tá? Rústio Gonzalez, um grande teólogo e historiador, define assim no seu dicionário, breve dicionário de teologia: literalmente, ensinamento. Doutrina é literalmente ensinamento. O termo doutrina tem diversos níveis de significado segundo seu contexto. O nível inferior simplesmente pode referir-se à opinião ou ensinamento de alguma pessoa sobre um tema qualquer, e em tal caso, como é sinônimo de opinião. Por exemplo, quando se fala da doutrina platônica da imortalidade da alma, outras vezes é usado para se referir ao discurso teológico, como quando se fala, por exemplo, da doutrina da salvação, referindo-se à soteriologia, ou à doutrina da igreja para se referir à eclesiologia. Então, doutrina é ensino, é um ensinamento. Essa carta foi escrita para o pastor ou bispo, Timóteo, e ele tem que cuidar de si mesmo, já vimos um pouco sobre isso, e também tem que cuidar da doutrina, do ensinamento que ele dava para as igrejas de sua jurisdição. A expressão sã doutrina é uma expressão nova na Bíblia, que aparece apenas nos escritos de Paulo, e Paulo usa essa expressão 3 vezes, uma em cada carta que nós chamamos de carta pastoral: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, tá? Então, é interessante que nas cartas mais antigas de Paulo, nas cartas mais antigas de Paulo, nas primeiras, ele não usa essa expressão, nem aparece no livro de Atos, mas ele usa no final de sua vida, nas suas 3 últimas cartas que entraram na Bíblia, e muito provavelmente ele aprendeu essa expressão com um médico, porque é uma expressão da medicina, sã doutrina. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, né? E quem influenciou Paulo a falar assim, ou a escrever, foi com certeza o médico amado Lucas, doutor Lucas. Paulo então pega essa metáfora da medicina, aplica a doutrina e cita 3 vezes nas cartas pastorais. 1 Timóteo 10, no meio de uma lista de atitudes pecaminosas que ele menciona: devassos, homossexuais, exploradores de homens, que é pessoas que escravizavam pessoas, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário à sã doutrina. Então a palavra de Deus é útil para isso. A sã doutrina, ou ser contrário à sã doutrina, é tão ruim, tão prejudicial, tão pecaminoso quanto ser devasso, homossexual, explorador de homem, mentiroso, jurar falsamente. É tão ruim quanto. A segunda vez que ele utiliza a expressão sã doutrina, que na verdade significa doutrina limpa ou doutrina higiênica, essa é uma tradução possível também, é em 2 Timóteo 4:3, quando ele diz: porque chegará o tempo em que não suportarão a doutrina higiênica, a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, esses homens ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Esse tempo já chegou. Isso já acontece e não é de hoje. Pessoas que não suportam mais ouvir a verdade da palavra de Deus, mas dizem que servem a Deus de alguma maneira, já juntaram mestres que falam somente o que lhes é agradável e não a verdade. Isso já acontece. E a terceira vez que ele usou a expressão sã doutrina foi na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, grande amigo de Paulo, como a gente viu há poucos minutos: tu, porém, Tito, fala o que está em harmonia ou o que convém à sã doutrina.
Esse falar não era o falar do dia a dia, não era parte do seu vocabulário apenas, mas era o seu ensino. Fala é ensina, o que está de acordo com a sã doutrina, com a doutrina higiênica. Na igreja da região de Creta, onde Paulo mandou Tito como um bispo também para colocar as coisas em ordem lá. E aí, para que serve a sã doutrina, ou como usar a sã doutrina, não sabia bem qual pergunta colocar aí. E nesses poucos minutos que nós temos, eu pensei em 5 questões para a gente analisar agora. Primeiro, ensinando a Bíblia. Nesse próprio parágrafo do capítulo 4, verso 16, a partir do verso 13, 1 Timóteo 4, 13, diz assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Com base nisso, a gente pode afirmar que, primeiro, Timóteo tem que desenvolver ou cuidar da sã doutrina pela leitura pública das Escrituras. Esse aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino eram 3 formas de ler a Bíblia no culto. Leitura é a leitura que a gente pede para alguém ler, porque eles aprenderam como fazer na sinagoga. E como eu sei disso? Paulo era um ex-rabino farisaico, e no culto da sinagoga, culto dos fariseus, conforme é descrito a partir de Atos 13 para frente, a primeira leitura é a leitura de alguém que é convidado a ler um texto, como Jesus foi convidado a ler o texto de Isaías em Lucas capítulo 4. Exortação é o que a gente chama hoje de saudação nas igrejas pentecostais. Logo em Atos 13 também a gente vê o líder da sinagoga dizendo assim: algum de vós tem uma palavra de exortação? É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Então, para desenvolver a doutrina é necessário que a liderança dê oportunidade aos irmãos para que preguem também. Eu lembro de uma vez que eu fui para a minha igreja, não estou mais nessa igreja, e o pastor me ligou domingo à tarde. Eu estava jogando bola, e aí ele disse: pronto, você vem para o culto hoje? Ou se Deus quiser ele, você pode vir pronto para pregar? Eu não sei se eu vou pregar, porque eu estou com a garganta meio dolorida e tal. Ele estava rouco, como eu estou um pouco rouco, né? Eu, tá bom, eu posso, né? Cheguei em casa, vi um sermão que eu tinha lá, dei uma olhada. Eu disse: eu nem sei se você vai pregar, mas venha pronto, por favor. Tá bom. Cheguei na igreja, ele dirigiu o culto, abriu leitura bíblica, oração, já estava com o violão, tocou, cantou, ele e a filha dele, uns 40 minutos, orou, pregou 70 minutos, encerrou o culto, não passou o microfone para ninguém. Em 70 minutos eu pregaria 2 ou 3 mensagens. Aí eu disse: rapaz, esse cara está garganta doendo, eu vou lá. Falei com ele, falei com os irmãos, eu disse: meu irmão, graças a Deus que já está boa a garganta, não passou o microfone para ninguém hoje, né? Toca a bola lá. E aí foi embora, né? Então, quer desenvolver a doutrina? Bota os irmãos para trabalhar. Igreja que não trabalha, dá trabalho. Terceiro lugar, ensino. Leitura, exortação e ensino. Ensino é o que a gente chama hoje de doutrina, ou o sermão do domingo, uma pregação. Nós temos várias palavras para pregação hoje em dia, e nos tempos bíblicos também havia várias palavras, tá? Essas aqui são 3: leitura, que poder fazer um pequeno comentário; exortação era se alguém tivesse uma saudação; o ensino é aquele que eu estou tentando fazer aqui. Quarto lugar, desenvolver-se como bom pregador e mestre das Escrituras. Olha, Paulo disse aqui para Timóteo, versículo 15, 1 Timóteo 4,15: para que ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Timóteo, com o passar do tempo, não deveria ser um pregador pior, aquele que o povo não suporta mais ouvir. Deveria ser um pregador melhor. É isso que nós devemos ser, cada vez melhor. A avaliação para ser um pastor não deve ser feita na performance do pregador, deve ser feita na casa do obreiro, como o pastor Fábio falou, entre outras coisas.
mas alguém que desenvolve o ministério para Deus deve fazer, na verdade, tudo que a gente faz deve ser para Deus, não só na igreja. Tudo que a gente faz deve visar o progresso, a melhora. Não é melhorar para ter mais batidinhas no ombro, é melhorar para a glória de Deus. E em quinto lugar, faça isso e salve muita gente, inclusive a si mesmo. Ao ensinar a palavra, a gente vai salvar muita gente. Na verdade, é Deus quem salva, mas ao ensinar sempre, nós vamos nos salvando de nós mesmos. Aquele processo que na teologia nós chamamos de santificação, né? Segunda questão, para o desenvolvimento da doutrina: levantando liderança. Em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, alguns desses versículos já foram lidos hoje. Paulo fala sobre as características do pastor, dos diáconos, talvez das diaconisas, como alguns entendem, e do bispo, pastor ou presbítero, pode ser assim, tá? Vou chamar pastor, que é mais popular. Em primeiro lugar, ser pastor é muito bom. Essa é a opinião de Deus, expressa por meio de Paulo, o apóstolo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, ou pastor, ou presbítero, deseja algo excelente. Então, com as frustrações de muitos pastores que nós vemos atualmente, e nós vemos muito, nós que lidamos com pastores, trabalhamos em seminários, enfim, também trabalho, como eu sou professor, é muita luta. Para chegar hoje aqui foi muito complicado. Para mim, para Vicente, para Fábio, talvez para vocês também, enfim, não é fácil. Cada um de nós tem os nossos problemas. Mas aí tem muitos que dizem: está vendo, ser pastor é ruim por causa disso. Meus irmãos, sendo ou não sendo, nós teremos problemas do mesmo jeito. Agora, ser pastor é muito bom. Essa é a opinião de Deus. Você que está pensando em ser pastor e está preocupado com a opinião humana, se preocupe não, se preocupe com a opinião de Deus. Essa é a vontade de Deus. É bom. Aliás, ele diz que é bom não, ele diz que é excelente. Ser pastor é muito difícil, ser pastor é difícil, dá trabalho e é muito ruim. Suma de perto dessa pessoa que vive dizendo isso. Amém. Vá para perto da escritura. Segundo lugar, na liderança, há exigências bíblicas para ser um pastor de acordo com a vontade de Deus. Então é preciso levantar a liderança, mas isso não pode ser de qualquer maneira. É preciso que essas pessoas preencham requisitos bíblicos. Agora, será que o que a gente está exigindo é bíblico? A banca de ordenação pastoral de Jesus com Pedro foi: Pedro, tu me amas? As aulas ele já tinha tido. Mas algumas vezes as nossas igrejas colocam tantos empecilhos que nem chega a ser bíblico. Terceiro lugar, os critérios para ser um pastor são basicamente os mesmos que para qualquer bom cristão. Vocês vão poder ler o texto em casa depois, com mais atenção. 1 Timóteo capítulo 3. E vocês vão ver que esse aqui é para todo cristão: irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é para todo mundo. Esse aqui é uma exceção. Não dado ao vinho, nem à violência, amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Todas essas características são para todos os crentes. Todos os crentes devem ser assim. Não são só os pastores, não. Quarto lugar, há níveis de serviço a Deus, diferenças ministeriais, mas não há uma carreira ministerial na Bíblia, como no exército, por exemplo. Recruta, soldado, cabo. Não. Deus chama alguns para serem diáconos, outros para serem pastores, outros para serem professores de escola bíblica, outros para serem conselheiros, cada um de acordo com o seu dom. Levantando liderança, você vai desenvolver a sã doutrina na sua igreja. Terceiro lugar, multiplicando os líderes. Jesus tinha 12 pastores auxiliares. Quantos vocês têm? Quantos líderes que lhes ajudam vocês têm?
Jesus precisou comprar pão, João capítulo 4, pão para 13 pessoas, talvez para 14, por causa da mulher samaritana. Quantos homens foram comprar? 12. Será que 2 não dava conta de comprar pão para 14 pessoas? Dava. Mas vai todo mundo, é a tarefa prática. Já tiveram aula, vão chegar aqui, vão se chocar, ao me ver conversar com uma mulher samaritana de meio-dia, horário impróprio para uma mulher decente. Eles vão ter que ir em comunhão, em relacionamento, conversando, e vão ter que voltar e ver que está tudo bem. E foi isso que eles fizeram. 2 Timóteo 2:2, é o princípio 2:2:2, diz o seguinte: o que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Então é a sequência do Evangelho. Paulo recebeu de Cristo, passou para Timóteo e para tantos outros. A lista dos colaboradores de Paulo no Novo Testamento chega perto das 50 pessoas mencionadas nominalmente em suas cartas, fora aqueles que ele não mencionou. Tem um irmão que é mencionado na segunda carta aos Coríntios, eu não lembro a referência agora, que Paulo diz assim: aquele cujo louvor é conhecido em todas as igrejas. Quando a gente vê o texto, não é porque ele louvava não, porque ele cantava não, é porque ele era elogiado. Esse irmão que nem é citado pelo nome, a gente nem sabe quem é, ele era elogiado em todas as igrejas da região. Um amigo meu me chamou a atenção para esse texto bíblico. Aliás, de vez em quando ele chama. Esse cara devia ser muito, mas muito querido. Mas todo mundo conhecia, Paulo nem citou o nome dele. Foi bom que não tirou o galardão dele no céu. Timóteo deveria ser desapegado do púlpito para compartilhá-lo com outros o quanto antes. Essa liderança que ele tem que levantar tem que ser em aproximadamente 1 ano. Um amigo meu precisou tirar férias pastorais. Ele já estava na igreja há 3 anos e não tinha 4 ou 8 pessoas para pregar no lugar dele. Um durante a semana, outro no domingo. Ele falou comigo desesperado, não dava para eu socorrê-lo, eu morava muito longe. E eu disse: cara, o que é que você está fazendo aí? Há 3 anos que não tem quem pregue. Está ensinando o quê? Não leu os evangelhos? Não leu as cartas de Paulo? Você tem que ter levantado a liderança no primeiro ano e no 12º mês já ter tirado férias. Ensine. A partir daí ele parou dessa bronca, e aí ele saiu, deixou 2 pastores na igreja, não os ordenou, porque não dependia deles, mas a igreja foi tocada por esses 2 homens, humanamente falando. Ele devia seguir o exemplo de Paulo, Timóteo, seu mentor, que seguiu o exemplo de Cristo. Nós devemos investir pesado no discipulado. Discipulado é o discípulo ao lado, um ao lado do outro. E o nível mais profundo de discipulado que há, pasme, é o casamento. No casamento é onde de fato nós somos discipulados. Os que são solteiros, aguardem para ver. É quando um cônjuge confronta o outro. Você está errado, não é assim. Isso que é discipulado de verdade. Por isso é tão importante saber com quem você vai casar, porque você vai casar com o seu discipulador ou discipuladora principal e vai passar o resto da vida ao lado dele ou dela. Timóteo tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso também. Seguir o exemplo de Paulo, de Cristo, e treinar outras pessoas. Cristo tinha 12 pastores auxiliares. Quantos pastores auxiliares você tem? E por quê? Tenho 20. Por quê? É para ganhar voto na denominação? Tenho um. Por quê? Não tem mais gente? É bom pensar isso. Não serve só para o pastor, serve para todos nós. Amém. Sempre haverá pessoas levantadas por Deus para que a liderança seja multiplicada. Essa igreja é uma igreja grande. Eu já fui em igrejas muito menores que essa. Sempre tem alguém para tocar, para cantar, para dirigir o culto, para pregar. Sempre tem. Se a gente orar, Deus levanta. Deus levanta. Então, multiplicando os líderes, nós vamos cuidar mais e melhor da doutrina.
Quanto mais pessoas capacitadas na igreja, melhor. Vamos para o quarto lugar, orando. Agora eu recorro a 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Paulo fala sobre o culto de oração da igreja. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. O culto de oração da igreja deve priorizar como pedido máximo a própria igreja. Devemos orar por todos os homens para que tenhamos uma vida tranquila e serena. Nós devemos orar acima de tudo pela igreja. Esse texto é mal interpretado ao dizer que nós devemos orar acima de tudo pelas autoridades. Não, devemos orar pelas autoridades para que vivamos bem a igreja. É isso. Para que tenhamos uma vida tranquila. Porque quando Paulo escreveu isso aqui, ele não estava tendo uma vida tranquila, a igreja não estava. E aí, até 2019, muitos pastores diziam como era bom se Deus mandasse uma perseguição para a igreja no Brasil. Pensamento completamente arrogante. Porque o cara pensa, eu vou aguentar, agora esses crentes fracotes não vão aguentar não. Aí Deus mandou a pandemia. Ninguém mais pediu perseguição. Outra coisa, pedir perseguição não é bíblico, não há em nenhuma passagem bíblica. A perseguição não purifica a igreja, não faz a igreja crescer, Deus usa Deus com seus propósitos, com perseguição ou sem, mas quem purifica a igreja é o sangue de Cristo. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, e com perseguição ou sem, Deus faz a igreja crescer. Notem o que diz Atos 9:31. Aliás, Atos 9, 1 e 2. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, alguns crentes, tanto homens como mulheres, porque as mulheres não eram perseguidas, mas no cristianismo sim, os conduzisse presos a Jerusalém. Isso era a base de tapa e tudo. Lembrem, quem escreveu aqui foi um médico, Dr. Lucas, e ele diz que Paulo respirava ameaças e morte, ou seja, uma forma de dizer, Paulo só pensava nisso. Aí Paulo se converte. Aí no verso 31 nós lemos, Atos 9:31. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo, não da perseguição nem da bonança, do Espírito Santo. Quem purifica a igreja é o sangue de Cristo. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Não é perseguição. Não desejem perseguição. Desejem viver em paz e tranquilidade. Então oremos por isso. Segundo lugar, a igreja deve orar sempre. Deve incluir, em primeiro lugar, todos os descrentes como alvo de suas orações. Sim, nós oramos pelas autoridades, pelas conversões, mas em segundo lugar, oramos pelo bem da própria igreja. Em terceiro lugar, inegavelmente, muitas passagens bíblicas mostram o valor insubstituível da oração particular por parte dos cristãos em geral e sobretudo dos líderes. Não há uma só passagem falando isso. Há muitas passagens. A exemplo do próprio Jesus, que orou intensamente em muitas ocasiões. Para escolher os 10 apóstolos, ele passou a noite toda em oração. Antes de ser preso, passou a noite em oração e foi preso de madrugada e chegou a suar sangue. Então, sem oração não vai. A Assembleia de Deus, a gente viaja para todo lugar, tem uma igrejinha lá da Assembleia de Deus. Não tem outra denominação. Não tem. Não tem igreja de Nazareno, às vezes não tem CPI também, mas a Assembleia tem. Como é que eles conseguem? Orando. Talvez eles falhem um pouco no discipulado. Quem não falha?
talvez falhe um pouco no ensino. Quem não falha? Agora, orar, eles oram. A família da minha esposa é toda assembleana, eu sei o que é isso. Quando eu me converti, a primeira vigília que eu fui foi numa Assembleia de Deus à noite, toda de oração, meu amigo. No tempo que a minha esposa era criança, 20 e tantos anos atrás, tinha círculo de oração das crianças. A gente estava falando anteontem, né? Ou ontem, não lembro mais. Foi ontem, né? 1 hora de oração às crianças. Orava, está aí, firme e forte. Minha esposa é a minha melhor discipuladora. Ela está trabalhando, veio, está fazendo o trabalho dela, eu estou fazendo o meu. Nossas crianças estão orando, nossos adultos estão orando, nossos pastores estão orando, nós estamos orando. Lembremos que 1 hora de oração para Jesus era pouco. O tempo não importa. Jesus disse que sim. Vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. Ali não é metáfora não, não é hipérbole não, é literal. Quanto tempo nós temos orado por Deus? Pode ser um tempo a sós com Deus e pode ser o tempo todo, enquanto a gente caminha, enquanto a gente toma um banho, enquanto a gente descansa, enquanto a gente come. Orar o tempo todo. Quinto e último lugar, irmãos, para cuidar da doutrina, colocar tudo em ordem. Eu pensei nessa questão devido aos dias de hoje. Disciplinando os hereges. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 15 ao verso 18, nós lemos o seguinte: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem não é folhear rápido não, tá? É interpretar certo a Bíblia. Mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena, é um câncer. Entre eles se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade. Veja, não diz que eles nunca foram crentes, se desviaram mesmo, eram crentes e se desviaram, afirmando que a ressurreição já aconteceu, ensinando heresia, a ressurreição dos crentes, que ainda não aconteceu, a ressurreição literal, e com isso perverteram a fé em alguns. Hereges precisam ser corrigidos. E nas 2 cartas a Timóteo, Paulo fala como fazer isso, porque eles estavam enfrentando um problema de heresia lá na cidade de Éfeso, lá na igreja de Éfeso, onde era uma igreja que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Essas 2 cartas a Timóteo, Jesus ditou a carta do Apocalipse à igreja de Éfeso, e Maria, mãe de Jesus, provavelmente congregava lá. O apóstolo João, depois de Timóteo, assume a igreja, não sei se imediatamente após, mas ele assume, e até a morte. Enquanto ele recebeu as revelações do Apocalipse, ele é uma espécie de bispo da igreja de Éfeso. Mesmo assim, Paulo disse: enfrentei feras em Éfeso. Essas feras não eram leões nem nada, eram homens difíceis. Mas ele se acovardou. Me acovardei das feras em Éfeso. Paulo, enfrentei. O obreiro cristão deve interpretar corretamente a doutrina bíblica para lidar com as adversidades do ministério. Então nós sabemos que temos que cuidar da doutrina para nutrir as pessoas, para nutrir nossa própria fé, para aconselhar, enfim, encorajar, mas para também as adversidades do ministério. Esteja pronto, esteja pronto. O obreiro deve evitar conversas e contendas desnecessárias. Não é qualquer conversa, qualquer contenda, mas tem coisa que é desnecessária. E aí nós precisamos pedir discernimento a Deus para saber o que é desnecessário. O irmão lá não gostou da cor das bolinhas da gravata do pastor. A própria dele. Mas tem gente que se preocupa com isso. Não gostei desse pastor porque o cabelo é partido de lado e tal. Rapaz, é porque tem um buraco aqui tão grande e fica mais feio ainda. E aí, se a gente fosse preocupar com tudo que as pessoas dizem, a gente não faz nada na vida, nem na igreja. De vez em quando alguém pergunta: cara, você escreveu alguns livros e tal, como é que você conseguiu isso? Uma das coisas foi não dando ouvidos aos conselhos que me dão. Foi. Porque eu recebi cada conselho, tipo, você tem que focar numa obra e publicar ela por uma grande editora.
Quem me disse isso? Alguém que nunca escreveu um livro. Aí eu fiz assim, fui para casa e terminei mais um livro. Vou discutir. O obreiro cristão deve saber a hora de disciplinar os hereges. E às vezes, nem é uma grande heresia, mas é algo que coloca tristeza no povo. Por exemplo, tem algum Josué aqui? Alguém que se chama Josué? Tem alguém que se chama Caleb aqui? Vocês conhecem alguém chamado Josué ou Caleb? É um primo, tem um amigo, irmão em Cristo? Quem tem? Quem conhece alguém? Levanta a mão, por favor. Eu também conheço. Caleb, Josué. Tem gente famosa, né, com esses nomes também. Josué jogou no São Paulo. Caleb também, tem um amigo chamado Caleb. Alguém lembra do nome dos outros 10 espias que não tomaram posse da terra? Quem sabe na ponta da língua aí, os 10? Se olhar na Bíblia, alguém sabe? Levanta a mão. Sem titubear. Alguém sabe? Os 10 espias que foram esquecidos e devidamente esquecidos, não foram esquecidos pelo povo da geração dele. Eles influenciaram uma nação inteira, dando maus conselhos. E aí há pessoas na igreja que vêm para limpar a igreja, para varrer aqui. Os irmãos que me ajudaram com a dificuldade que eu tive antes do culto. Nossa, eu nunca fui tão bem assessorado rapidamente assim. Aí tem gente que vem fazer uma construção na igreja, uma irmã traz um almoço. Aí tem gente que não faz. Eu estou dizendo caso real. E diz assim: isso é um babão do pastor. Esse camarada tem que ser confrontado imediatamente, antes que ele contamine a igreja como os 10 espias contaminaram o povo de Israel. Pode ser pelo pastor, pode ser pela esposa, pode ser por alguém de fora, de preferência da família. Meu irmão, vem cá, se sente. Haja feito homem, não haja feito moleque não. Pare com isso. Ninguém aqui é babão de ninguém não. A gente faz para Deus. Agora, se você não quer fazer para Deus, suma. Se arrependa de seus pecados. Você está em pecado, meu irmão. Você, além de não fazer nada para a glória de Deus, está atrapalhando. É isso que a gente tem que fazer. No dia que você fizer isso, dizer: não posso. Não, já tenho minha agenda. Ah, mas fulano acha isso em você. Lamento. Ou muito obrigado, não sei. No dia que a gente parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros, a gente vai ser mais feliz. Eu sei o que eu estou dizendo. Viver a nossa vida, assim como o pastor Fábio, como vocês, eu, todo mundo aqui. A gente tem problema na família, tem problema com amigos e tal, mas não tente viver a vida de ninguém, viva a sua. Mas na igreja, a gente gosta de cores diferentes, comidas diferentes, passeios diferentes, esportes diferentes, lazer diferente. Mas quando a gente se junta, a gente deve ter um só propósito, que é fazer tudo para a glória de Deus. É essa união e essa unidade sobre a qual Jesus falou. Quando o mundo ver em vocês, eles vão se admirar e se admiram mesmo. O povo diz: durante muitos anos eu não entendi essa passagem de Jesus. Puxa, os crentes são tão desunidos. Depois eu comecei a olhar de maneira macro. Puxa, os crentes são tão unidos. Tem maestro que já foi na igreja ver os irmãos cantarem e perguntar assim: há ensaio? E não há, a gente não ensaia ainda, né? O grupo de louvor diz: só a igreja, e todo mundo canta certinho. Aí a gente se arruma, vem de sapato e tal. Aí diz: ó, vai um bando de crente, ó. Eu digo, eu acho muito bonito os crentes. Essa união, essa unidade, isso fortalece na doutrina também, irmãos. Amém. Porque quando um está caído, o outro levanta. Quando um está tentando derrubar o outro, a gente vai e derruba o que está tentando derrubar. E derruba para ajudar eles. Meu irmão, você está derrubando a pessoa errada. Nossa luta não é contra o outro, não, é contra os demônios. Pare com isso. Vamos orar. Meus irmãos, a gente perde tanto tempo com besteira. A minha sogra, durante muitos anos, foi dirigente de círculo de oração da Assembleia de Deus. Ela ainda vai, mas ela não está mais dirigindo. Meus irmãos, vocês acreditam? Teve um dia que a irmã falou assim: irmã, vamos orar porque meu filho cortou o cabelo de um jeito que eu não gosto. Rapaz, subiu sangue, minha sogra está com sangue quente. Ela disse: como é, irmão? Meu filho, irmão, cortou o cabelo, um moleque de 11, 12 anos. Disse: não, a gente vai orar por isso não. Todo mundo olhou para ela assim: como assim, irmão?
A gente tem mais o que orar, irmão. Bota moral na sua casa, bota moral no seu filho. Tenha vergonha. A gente vai orar por causa do cabelo do seu filho, irmão. Tá de brincadeira. Não orou, não. Irmãos, a gente desperdiça o tempo da oração. Os idosos podiam ser melhor aproveitados na igreja. Bota os idosos para orar. Ah, não pode evangelizar, não pode fazer peso, não pode limpar a igreja. Pode orar, não? Olha quanta força de trabalho. Coloque eles para ligar com as pessoas. Faça uma lista. Irmão, vai ligar aqui. Esses irmãos estão faltando, vai saber o que está acontecendo. Vai passar para o grupo de visitação. Coloque isso. Meus irmãos, tende cuidado de si mesmo e da doutrina. Tem gente que diz: eu não quero estudar teologia, não venho para culto de doutrina. Eu não conheço um crente que seja bom de Bíblia que não frequentava culto de doutrina nem escola bíblica. Eu não conheço nenhum. Eu sou crente há quase 24 anos. Nós precisamos, nessas poucas dicas, para ter cuidado com a doutrina, ensinar a Bíblia, é óbvio, levantar a liderança, multiplicar líderes, orar e disciplinar os que estão agindo de modo errado. Para concluir, toda a Bíblia tem instruções sobre o bom cuidado com a sã doutrina. Não é só essas passagens, esses versículos. Eu estou resumindo, você sabe que eu estou resumindo aqui. E estejamos atentos a elas, a essas dicas, e as obedeçamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que oremos uns pelos outros e trabalhemos juntos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.